sabendo que o determinante dessa matriz é igual a 3, olha bem, hein? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esse determinante vale 3. Determine esses outros determinantes aqui, ó. É isso que a gente tem que fazer, amiguinho. E para isso, não tem jeito. Nós vamos ter que usar a propriedade. Até porque nós não temos os elementos aqui para poder calcular. Aqui é por propriedade, não tem saída, tá? Bom, a gente tem que perceber qual foi a transformação que ocorreu com essa matriz para ela virar essa aqui. O que ocorreu ali, ó? Bom, aqui eu tinha A, B, C. Agora eu tenho 4A, 4B e 4C. D, E, F, G, H. Isso não mudou. Então, eu simplesmente peguei uma linha e multipliquei ela por 4. Quando eu multiplico uma fila por um valor, o determinante fica multiplicado por esse valor, não é verdade? Então, se o determinante lá de cima era 3, esse daqui vai ser 4 vezes 3. Então, a resposta final para a alternativa A, ó, 4 vezes 3, que é igual a 12. Então, esse valor aqui é 12. Certo, amiguinho? Vamos para o segundo, AB. Bom, AB, vamos lá. ABC, D, E, F, G, H, I. Ok. Ele não trocou nenhuma de posição. Mas a primeira coluna foi multiplicada por 2. E a terceira coluna foi multiplicada por 5. Quando isso acontece, aquele determinante que era 3, ele fica multiplicado por 2 e também por 5. Então como é que fica, amiguinho? Fica 2 vezes 5 vezes o de cima lá que é 3, né? 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. O valor do segundo determinante, amiguinho, desse aqui, ó, é 30. Ok? Entendeu a ideia? É saber as propriedades, tá? AC. Vamos lá. AC, pelo que eu estou percebendo, ó, GHI é a última linha. Foi trocado com a primeira. E a primeira linha, que é ABC, passou para o lugar da última. Ô amiguinho, quando a gente troca duas filas paralelas de posição, o que acontece com o determinante? Ele muda de sinal. Então, como eu troquei a primeira linha com a última, ele muda de sinal. E além dele mudar de sinal, eu também peguei uma linha e multipliquei por 6. Então, eu tenho que mudar o sinal dele e multiplicar por 6. Ele era 3, né? Então, para mudar o sinal, a gente multiplica por menos 1, concorda? Então, fica menos 1 vezes 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18, vezes menos 1, menos 18. Recapitulando, eu tenho que mudar o sinal e multiplicar por 6. Então, mudar o sinal vira menos 3. Vezes 6, menos 18. Mudar o sinal é multiplicar por menos 1. É a mesma coisa. Então, a resposta da C é menos 18. Legal, né, amiguinho? Vamos para D, vamos fazer a última. A D é assim, ó. Deixa eu ver o que aconteceu. Ó, ABC é a primeira linha, passou a ser a primeira coluna, ABC. DEF é a segunda linha, passou a ser a segunda coluna, DEF. GHI, que é a terceira linha, passou a ser a terceira coluna. Eu fiz a matriz transposta. Amiguinho, o determinante da transposta é igual ao determinante da original. Não tem nenhuma conta para fazer. Se aquele determinante lá de cima é 3, esse de baixo aqui também vai ser 3. Então a resposta da D, sem conta nenhuma, ó, se quiser escrever, det de A é igual a det de AT. Ou seja, continua sendo 3. Tá ok, amiguinho? Considerando as matrizes A e B abaixo, determine determinante de A vezes B, determinante da transposta de A, determinante de A ao quadrado, de B ao cubo e de A vezes B ao quadrado. Primeiro vamos obter os determinantes aqui em cima, tá, amiguinho? O det de A vai ser 2 vezes 5 menos 1 vezes 6, né? Isso vai dar 10 menos 6, que é 4. O determinante de B vai ficar menos 15, que é menos 3 vezes 5, menos 2 vezes 5. Cuida aí, tá? Ó, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Com esse outro menos aqui, mais 10. E aí, menos 15 mais 10 é menos 5, tá? Então, amiguinho, só com esses dois valores eu vou conseguir obter isso aqui tudo. Sem precisar fazer B elevado ao cubo, né? B vezes B vezes B. Nossa, ia dar um trabalhão, amiguinho. A vezes B ao quadrado, nada disso. Só usando propriedades, né? Então, a primeira delas, alternativa A.
Det de A vezes B é det de A vezes det de B. Concorda, amiguinho? O det de A é 4 e o det de B é menos 5. Então, como é que fica esse cálculo? Fica sendo 4 vezes menos 5, ou seja, menos 20. Resposta da alternativa A, menos 20. Tranquilo, né? Determinante da transposta de A. A gente aprendeu nas propriedades que o determinante da transposta é igual ao determinante da original. Então, amiguinho, o det de AT é igual a det de A. E o det de A é 4, então a resposta é 4. Não tem nenhuma conta para fazer aqui, né? 4 é o valor. Determinante de A ao quadrado. Lembrando que A ao quadrado é A vezes A, né, amiguinho? Então, determinante de A ao quadrado é determinante de A vezes o determinante de A. Ou seja, 4 vezes 4, que é 16. Então, a resposta da alternativa C é 16. Legal, né? Usando propriedade é tranquilo, né, amiguinho? Det de B ao cubo. Det de B ao cubo é det de B vezes det de B vezes det de B. Que nem a gente viu antes. Porque B ao cubo é B vezes B vezes B. Então vai ser o quê? Vai ser menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Certo, amiguinho? Det de B é menos 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Menos vezes menos dá menos. Então a resposta final para isso aqui, ó, menos 125, amiguinho. Pode marcar na alternativa B, ó, menos 125. Det de A vezes B ao quadrado. Lembra, tá? A vezes B ao quadrado é A vezes B vezes B, que B ao quadrado é B vezes B, que pode ser separado em det de A vezes det de B vezes det de B. Ou seja, 4, que é o det de A, vezes menos 5, que é o det de B, vezes menos 5, que é o det de B. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25 vezes 4, 100. Então a resposta da última alternativa é 100. Essa questão é interessantíssima, tá, amiguinho? Sabendo que A é igual a AIJ 3 por 3, A é uma matriz 3 por 3, tá, amiguinho? E que determinante de A é 5, enquanto o valor de determinante de 2 vezes A. Essa é aquela da fórmula, tá, amiguinho? Det de K vezes A, ó, det de K vezes A é igual a K elevado na N vezes o det de A. Porque às vezes o pessoal não entende. Aqui eu vou te explicar. Olha bem, tá? Ó, eu não conheço a matriz A, mas eu vou chamar ela assim, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tá? Ele quer o determinante de 2A. Sabe o que é 2A? É multiplicar a matriz A por 2. Multiplicar todo mundo por 2. Né? Todos os elementos por 2. A primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Olha só, amiguinho. Baseado no que a gente viu antes, né? Quando eu multiplico essas linhas por 2, como é que fica o determinante? O determinante original, que é 5, está aqui, ó, ele fica multiplicado por 2 e por 2 de novo, um para cada linha. Então como é que fica o determinante de 2A? Fica 2 vezes, ó, o 2 da segunda linha, vezes 2 da terceira linha, vezes o determinante de A, que é 5. Certo, amiguinho? Ó, como é que fica pela fórmula? Observa. Det de 2A é igual. O K é o 2, tá? 2 na N. Quem que é esse N, professor? O N é a ordem da matriz. 3 por 3. Então, 2 ao cubo vezes o determinante de A. Vezes 5. Então, olha só. 2 ao cubo, o que que é? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que dá quanto aqui, amiguinho? 40. Olha, ó. Det de 2A é 40. Isso pela fórmula, né? E fazendo aqui, né? Observando a matriz. Também, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. O det de 2A, evidentemente, né? Também deu 40. Certo, amiguinho? Entendeu por que o 2 é repetido 3 vezes? E se A fosse 4 por 4, hein? Se fosse 4 por 4, também seria 3 vezes ou teria mais um 2 aqui? Teria mais um 2. E na fórmula seria 2 na quarta. Entendeu, amiguinho? Pode fazer pela fórmula ou pode fazer assim também, se você achar melhor, tá? Considere as matrizes A, B e C abaixo. Tá aqui a matriz A matriz B e a matriz C. Determine o valor de determinante de A na menos 1, que seria a inversa de A, que a gente vai aprender a encontrar daqui a pouquinho.
vezes a transposta de B, que é o BT, vezes a inversa de C, certo, amiguinho? Eu quero o determinante disso aqui. Como é que eu posso fazer com esse negócio aí? Eu posso simplesmente separar, né? Pelo teorema ali, pela nossa propriedadezinha. Fica det de A na menos 1, vezes o det da transposta de B, vezes o det de C na menos 1. E aí vem o seguinte, amiguinho. O que é o determinante da inversa? Lembra? É 1 sobre o determinante da original. O determinante da transposta de B é a mesma coisa que o determinante de B. O da transposta e da original é o mesmo determinante, não é assim? E o determinante da inversa de C é 1 sobre o determinante de C. Ou seja, eu só preciso do det de A, o det de B e o det de C para terminar essa conta. Determinante de A, ó, 1 vezes 6 menos 4 vezes 1. 6 menos 4 dá 2. De B, 2 vezes 3, que é 6, menos 3 vezes 1. Ou seja, 6 mais 3, que é 9. Det de C, 4 vezes 2 menos 3 vezes 1. 8 menos 3 é 5. Está aqui o det de A, o det de B e o det de C. Vamos terminar, amiguinho? Então como é que fica a nossa conta? 1 sobre o det de A, ou seja, 1 sobre 2, vezes o determinante de B, que é 9, vezes o determinante de C, que é 1 sobre 5. Né? 1 sobre o det de C, que é 1 sobre 5. Multiplica em cima, multiplica embaixo. 1 vezes 9 vezes 1 dá 9. 2 vezes 5 dá 10. A resposta final para essa questão é o valor 9 décimos. Dadas as matrizes A igual a x, 6, 1 e 2 e B igual a 4, 1, 3 e 2, ache o valor de x sabendo que det de A vezes B é igual a 20. Bom, amiguinho, tem que achar o determinante de A, né? Que é x vezes 2 menos 1 vezes 6, que dá 2x menos 6, né? Não tem o que fazer. Fica assim por enquanto, né? E o det de B é 4 vezes 2 menos 3 vezes 1. Ou seja, 8 menos 3, que é 5. Bom, aí ele fala que det de A vezes B é igual a 20. Eu poderia multiplicar A por B, só que eu ia perder meu tempo, porque não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Por que não precisa? Porque det de A vezes B é det de A vezes det de B. E isso tem que ser igual a 20. Quem é o determinante de A? 2x menos 6. Então, 2x menos 6, que multiplica o determinante de B, que é 5, tem que ser igual a 20. Faz a distributiva aqui, né, amiguinho? Ó, 5 vezes 2x dá 10x. 5 vezes menos 6 dá menos 30. Isso é igual a 20. Passo menos 30 para lá. 10x é igual a 20 mais 30. 10x é igual a 50, né? Passa o 10 que está multiplicando, dividindo. X é 50 dividido por 10, amiguinho. E 50 dividido por 10 é 5. Então, o que ele está pedindo para a gente encontrar? Ache o valor de x. Está encontrado. O valor de x é 5. Considerando a matriz B, está aí o quadro, determine o valor de det de B na menos 1. Det de B na menos 1 é o determinante da inversa da matriz B. Det de B na menos 1 é 1 sobre det de B, como a gente viu nas propriedades, tá, amiguinho? Então, basta eu encontrar o determinante de B e pronto, eu vou ter o determinante da inversa. Então, só calcular, né, amiguinho? Como a gente já viu. Ó, 2 vezes 0 vezes menos 2 dá 0. A regra de Sarros aqui, né? 3 vezes 4, 2 vezes 2, 24. Não é isso? Menos 1 vezes 1 vezes 2 dá menos 2. Pro outro lado, troca o sinal, né? Não esquece, hein? Ó, aqui dá 0. Mais 0, menos 0, tanto faz. 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. Aí você coloca menos 16, né? É para trocar o sinal, amiguinho. Menos 2 vezes 1 vezes 3 daria menos 6. Aí você coloca mais 6. É isso? Então, ó, 0 mais 24 menos 2 menos 16 mais 6. Vamos ver quanto é que dá esse determinante, então. Det de B é igual. 24 mais 6 é 30. Vou fazer os positivos menos os negativos, né? Menos 2 com menos 16 dá menos 18. 30 menos 18 dá 12, amiguinho. O determinante da matriz B vale 12. Portanto, o determinante de B na menos 1, que é o que ele está pedindo, né? Ó, o determinante da inversa de B vai ser 1 sobre 12, tá? Sendo A matriz dada por... Tá aqui essa matriz, né? 4 por 4. Calcule o determinante de A.
Aí você vai dizer, mas o professor não ensinou ainda a calcular determinante 4x4? Realmente, eu vou ensinar. Só que essa matriz tem como saber esse determinante. Quer ver a ideia? Olha só. Ela é uma matriz triangular, amiguinho. Triangular é quando os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Não, ela não é. Porém, se você perceber aqui, ó, se eu trocar a primeira coluna com a segunda, se eu trocar essas duas aqui de posição, esse zero vai vir ali. E ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó, troquei a primeira coluna com a segunda. 0, 5, menos 1 e 4 veio aqui. Menos 1, 8, menos 3 e 4 veio aqui. Amiguinho, essa matriz que você está vendo aqui, ó, ela é triangular. Os elementos acima da diagonal principal, ó, são todos iguais a zero. O que acontece com uma matriz triangular? O determinante dela é o produto dos elementos da diagonal principal. Só isso. Não importa a ordem que ela tenha. Então, esse determinante aqui vai ser menos 1 vezes 5 vezes 7 vezes 2. A diagonal principal. Isso dá menos 70. O determinante dessa matriz aqui é menos 70. Ô amiguinho, se o determinante dessa aqui é menos 70, qual o determinante dessa aqui? Vamos lembrar? Quando a gente troca duas colunas de posição, o que acontece com o determinante? Ele muda de sinal. Então, se aquele ali é menos 70, esse daqui é mais 70. Ele tem o sinal trocado. Porque eu obtive aquela matriz trocando duas colunas de posição. Então, o sinal das duas é trocado. Então, se aquele é menos 70, a resposta final para essa questão aqui, né? O det de A é igual a 70. Sabendo que A igual a AIJ 2 por 2 é uma matriz cujo determinante não é nulo, não vale zero, então, né? E que A ao quadrado igual a 2 vezes a transposta de A, olha que interessante, encontre o valor do determinante de 3 vezes A. Nossa, professor, que difícil. Vamos lá, então. A questão de nível um pouquinho mais elevado mesmo, tá? Quando a gente fala que A ao quadrado é igual a 2 vezes a transposta de A, veja aí, se elas são iguais, né? Se essa é igual a essa, então eu posso afirmar que o determinante de A ao quadrado é igual ao determinante de 2 vezes a transposta de A, né? Se elas são iguais, elas possuem o mesmo determinante, não é verdade? Bom, agora vamos lá. O que é determinante de A ao quadrado? É o det de A vezes o det de A. Agora sim, o que é o determinante de 2 vezes a transposta? Pois é, amiguinho, observa. A é uma matriz 2 por 2. Ela é 2 por 2. Então, o determinante de 2 vezes a transposta é, pelaquela formulazinha que a gente viu, 2 ao quadrado, um para a primeira linha e o outro 2 para a segunda linha, que eu multipliquei, vezes o determinante da transposta, né? Ó, então vai ser 2 ao quadrado vezes o determinante da transposta. E aí tem o detalhe, né? O determinante da transposta é igual o da original, né? É uma propriedade também. Então eu tenho que det de A vezes det de A é igual a 4 vezes det de A. Certo, amiguinho? Det de A vezes det de A é igual a 4 vezes o determinante de A. Porque o determinante da transposta é igual ao do original. Aí, se eu fizer det de A igual a x, ó, se eu fizer, vamos lá, ó, aqui em cima, hein? Det de A eu chamar de x, como é que fica essa equação aqui, ó? Vamos lá, x vezes x igual a 4x. Ou seja, traz para cá o 4x, x vezes x é x ao quadrado. Menos 4x é igual a zero. Certo, amiguinho? Uma equaçãozinha de segundo grau. Eu vou conseguir achar o determinante de A por essa equação aqui. Legal, né? Tá. X quadrado menos 4x igual a zero. Eu vou usar a técnica de colocar em evidência. Então, x que multiplica x menos 4 é igual a zero. Se eu fizer a distributiva aqui, amiguinho, ó, vai dar x quadrado menos 4x. E aí, ó, o que eu faço agora? Esse igual a zero ou esse igual a zero? Se você tem dúvida nisso, assiste a aulinha de equações de segundo grau, né? Então, o que vai acontecer? X é igual a zero
ou x menos 4 é igual a 0. E aí, se eu passar o menos 4 para o outro lado, eu tenho que x é igual a 4. Ô amiguinho, o x não pode ser 0, tá? Não pode ser 0. Sabe por quê? Está escrito no enunciado. Ó, é uma matriz cujo determinante não é nulo. Então o 0 ele não quer. Então vamos eliminar essa possibilidade aqui. Então a resposta correta para o x é 4. Então eu posso afirmar que determinante de A, olha que questão legal, né? Que determinante de A é 4. Professor, é isso que está pedindo? Pior é que não. Ele pede o determinante de 3A. Para deixar um pouquinho mais difícil ainda, né? Então vamos lá, agora a gente vai fazer, hein? Det de 3A. O que é? Hã? Cuidado, hein? Não é só multiplicar por 3. Lembra? A mesma propriedadezinha que eu usei aqui antes, ó. A é uma matriz 2 por 2. Então, det de 3A, o que é? É 3 ao quadrado vezes o determinante de A. Certo, amiguinho? 3A ao quadrado vezes o determinante de A. E se fosse matriz 3 por 3, professor? Aí seria 3 ao cubo vezes o determinante de A. Tá? Então o que vai acontecer? O det de 3A vai ser 9 vezes o 4. Então eu encerro a minha questão com o determinante de 3A igual a 36. Essa é a resposta final.